Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a implantação de aplicações. Então, na aula anterior a gente foi apresentado a um problema de que os nossos back-ends, apesar de agora a gente já saber fazer o back-end, a gente não tem onde hospedá-los, né? O GitHub ele tem o seu GitHub Pages que permite a gente hospedar front-ends, né? Arquivos estáticos com HTML, CSS, JavaScript, imagens, enfim. Porém, os nossos back-ends, que são aplicações que têm que estar sendo executadas, né? Essas aplicações não têm onde ficar, a gente não tem um local onde hospedá-las, né? E a gente vai ver hoje uma opção de hospedagem em nuvem, tá? Então nós vamos usar um provedor de serviço de nuvem, tá? Eu optei aqui pelo Microsoft Azure, ok? Porque eu sei que os alunos do Santo Paulo Souza, onde esse curso iniciou, né? Essa proposta do DevWeb iniciou, eles têm o acesso gratuito de estudante do Azure, porém o Azure contém uma conta gratuita que qualquer um pode usar, então você também pode seguir esse material com qualquer conta gratuita do Azure. Como essa aula ela é um pouquinho mais focada no trabalho de infraestrutura, né, no trabalho de operações, que a gente vai fazer a implantação de uma aplicação, né? A gente não vai desenvolvê-la, a gente vai implantar uma aplicação desenvolvida no mesmo padrão da aplicação da aula anterior, só que agora a gente vai colocar tudo isso em prática, tá? Então eu deixei pronto aqui uma aplicação, ela está no GitHub, ok? Ela é uma aplicação de mesma natureza da anterior, então eu tenho aqui uma ASP.NET Web API, né? Se a gente olhar aqui no Startup, vocês vão ver que eu desabilitei o redirecionamento de HTTPS, ok? Não me interessa o redirecionamento. Se ele pedir HTTP, eu entrego HTTP. Se ele pedir HTTPS, eu entrego HTTPS, ok? E eu habilitei default files e static files para que eu possa também colocar o meu front-end nessa mesma aplicação. Então, se a gente vê aqui em www.root, eu vou ter o meu front-end, ele está hospedado aqui, ok? Meu index.html, ele tem uma lista, ok? Uma UL aqui com uma lista. Essa lista está vazia, perceba que ela não tem nenhum LI, e ela tem uma referência ao JavaScript. Esse JavaScript, o que ele faz? Ele vai fazer um fetch na URL /cursos, ou seja, o meu back-end vai ter que entregar para a gente em /cursos uma lista, né, JSON, que vai ser convertida, e para cada item dessa lista ele vai criar um LI dentro daquele objeto lista de cursos, tá? Essa aplicação, o que eu quero que ela faça, né? Ela vai ter uma lista de cursos, dos cursos que estão sendo oferecidos pela ETEC Adolfo Berezin nesse momento, tá? Percebam que ela não é uma lista dinâmica, não tem banco de dados para consultar, ela é uma lista estática, mas ela é uma lista real, ok? Muitas APIs, elas são realmente uma lista estática, não tem por que consultar um banco de dados para montar, tá? Se a gente tivesse um banco de dados, a gente ia precisar de uma infraestrutura um pouquinho diferente, mas praticamente tudo que a gente falar aqui vai valer além do restante das configurações que a gente vai precisar fazer, tá? Eu vou dizer, quem não tem a menor ideia sobre o que é uma nuvem ou como é que essas coisas funcionam, eu indico para vocês esse módulo aqui do Microsoft Learn, o link eu vou colocar na descrição, que ele dá uma introdução inicial muito boa sobre o que é a computação em nuvem, né? Então ele tem alguns vídeos e tem material textual também. Faz parte dos vídeos para quem quer tirar as certificações de nuvem da Microsoft, porém tudo que ele fala aqui se aplica a qualquer provedor de serviço de nuvem, seja o Azure da Microsoft, seja
AWS, da Amazon, seja Google, não importa. Tá? Isso aqui se aplica a todos, então recomendo vocês, a Microsoft diz que isso aqui tem 1 hora e 2 minutos, ok? Então, recomendo vocês assistirem isso aqui para ter uma noção do que a gente está falando quando a gente fala de nuvem, tá? Para entender melhor, né? Dá para seguir o passo a passo do que eu vou falar sem entender os conceitos. Bom, a nossa opção de provedor de serviço de nuvem vai ser o Microsoft Azure. Então, ele é um serviço de nuvem da Microsoft, tá? Esse aqui é o endereço oficial, azure.microsoft.com. E aqui a gente vai ter acesso a todas as informações, tudo que você precisa para poder utilizar a nuvem da Microsoft, né? Você pode vir aqui e usar Teste o Azure gratuitamente, tá? Ou vir aqui, conta gratuita. Você vai conseguir criar uma conta dentro do Azure. Você precisa ter uma conta Microsoft, ok? Qualquer conta Microsoft serve. Também você consegue criar gratuitamente. E vincula ela à sua conta do Azure. Se você usar a conta gratuita, mesmo assim você vai ter que cadastrar um cartão de crédito, tá? Porque no momento que você quiser manter a sua conta em funcionamento, você consegue fazer isso pagando no seu cartão de crédito pelos custos, né? Obviamente isso aqui não é totalmente gratuito, tá? A sua conta gratuita ela vem com um crédito inicial de $100 e depois disso, que acabar, ele vai fazer essa conta no seu cartão de crédito, tá? Se você fizer essa conta, obviamente, desvinculada de uma instituição de ensino, tá? Os alunos do Centro Paula Souza, especificamente, podem vir nesse outro endereço aqui, e eu vou colocar na descrição, que ele permite usar a conta de estudantes do Azure, tá? Então, outras instituições de ensino também têm, mas eu vou falar especificamente do Centro Paula Souza, que é onde eu ministro esse curso, tá? Então aqui, se você usar este outro link aqui para se inscrever no Azure, você vai conseguir usar a sua subscrição de estudante, né? Aqui ele tem toda a informação sobre como isso funciona, tá? Mas a vantagem da conta de estudante é que você não precisa cadastrar o seu cartão de crédito para iniciar. Porém, você tem que usar uma conta institucional da sua instituição de ensino, tá? Então, quem é aluno do Centro Paula Souza vai logar com seu e-mail @etec.sp.gov.br ou @fatec.sp.gov.br e aí você vai conseguir criar a sua conta do Azure vinculada à sua conta institucional e aí você vai ter os mesmos $100, porém isso aqui é renovável enquanto você for aluno e ele não vai te pedir o cartão de crédito, tá? Então, se você for meu aluno no presencial, não cadastre o seu cartão de crédito, ok? Use o seu e-mail institucional para não precisar fazer o uso do seu cartão de crédito e garantir que você não vai ter nenhuma surpresa na sua conta, ok? Bom, então você pode seguir, fazer sua conta à vontade, né? Quando você terminar de fazer isso aqui, aí você pode começar a planejar a sua aplicação, né? Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente planeja hospedar uma aplicação é vir aqui na calculadora de preço do Azure e simular, né? Simular o que a gente precisa de infraestrutura aqui e ver quanto isso vai custar e ver se realmente nos interessa, tá? A calculadora de preço do Azure é uma estimativa, tá? Não é um preço exato, porque a gente depende também de banda. O bom dos serviços em nuvem é que você só paga aquilo que você consumir, tá? Então, se tiver um acesso muito alto, você vai ter um custo mais alto. Se tiver um acesso baixo, você vai ter um custo mais baixo, tá? E aqui na calculadora de preço, a gente vai dizer qual serviço que a gente quer usar e aqui embaixo ele vai dar uma estimativa para a gente vai fazer algumas configurações e aí você vai ter uma estimativa de custo, tá? O produto que a gente quer aqui dentro do Amazon é o serviço de aplicativo, ok?
Esse aqui é o serviço que a gente quer. A gente poderia ter máquinas virtuais, a gente poderia ter bancos de dados, storage, armazenamento, HDs, enfim. O que a gente quer é este serviço aqui, ele está no modelo plataforma como serviço, no modelo PaaS, e vai permitir que eu faça a implantação de uma aplicação .NET e ela rode sem eu me preocupar com licença de Windows ou com configurações de rede, coisas do tipo, né, que eu teria que me preocupar se eu estivesse começando na infraestrutura. Então eu cliquei aqui e a gente vem aqui para este primeiro modelo aqui. Então a configuração padrão que ele traz para a gente tem um custo mensal de $54 por mês. Tá? Isso aqui é bem alto, tá? Para os nossos exemplos. Na verdade, a gente quer uma configuração aqui onde a gente não tenha custo nenhum. A gente está estudando, a gente está aprendendo, né? Então vamos tentar achar uma configuração melhor aqui. A região, para a gente aprender, pouco interessa, pouco importa, né? Ele tem diversas regiões no mundo inteiro. A gente pode escolher qualquer uma, tá? Tem no Brasil, inclusive. E você vai escolher aqui qual o sistema operacional que vai rodar, se é o Windows ou Linux, e qual é o tipo de servidor que a gente vai usar, tá? Então, se eu escolher aqui gratuito, a gente já viu que a gente tem uma opção de servidor aqui, totalmente gratuita para a gente. Óbvio que cada um que você escolher vai te dar um custo maior, tá? Então, esse cara aqui pode chegar a $1.100 por mês, tá? Este outro aqui já é quase $250 por mês. Na verdade, a gente quer o mais barato de todos, porque a maneira de trabalhar aqui vai ser exatamente a mesma, tá, gente? A diferença vai ser a capacidade que esse servidor tem de atender grandes volumes de dados. Como a gente está só aprendendo a fazer, não terão grandes volumes de dados, tá? Então, por padrão, aqui ele está na região oeste dos Estados Unidos. Se a gente quisesse pegar aqui, por exemplo, Brasil, vocês vão ver que ela não vai ter a camada gratuita. Então não adianta querer hospedar aqui no Brasil, que seria melhor, né, mais rápido para os nossos usuários, mas ele não tem esta opção. Então eu vou manter aqui o oeste dos Estados Unidos, né, e a gente vai ter então uma instância, né, um núcleo compartilhado, uma instância F1, que vai ter um núcleo compartilhado, 1 GB de RAM e 1 GB de armazenamento. E não vai custar nada para a gente. Ok? Então, bem bacana essa instância aqui, dá para a gente criar diversas aplicações e não ter nenhum problema. Tá? Então, só tem uma instância mesmo, só tem uma máquina rodando, né? Uma máquina virtual rodando, e ela não nos custa nada. Eu também não vou incluir nenhum suporte, ok? Se a gente precisasse de um nível maior de suporte também ele iria nos cobrar, e eu não tenho mais nada para fazer aqui, é isso aqui que eu quero. Então, o que a gente precisa lembrar? Que a gente vai ter uma instância F1 no oeste dos Estados Unidos, rodando Windows na camada gratuita, ok? Então isso aqui a gente vai ter que configurar depois lá no Azure para usar, né? Então a gente faz a estimativa aqui, convence o sponsor, né, a pessoa que vai pagar, ou o nosso chefe dentro da empresa, que isso aqui é mais barato do que ele comprar um servidor, e né? E depois a gente faz a configuração lá com essa mesma disponibilidade que a gente colocou aqui, né, com o mesmo serviço e o mesmo servidor. Depois, qual que é o próximo passo? Né? Você acessar o portal do Azure, né? Você pode clicar nesse link aqui, ou então você pode digitar portal.azure.com e você vai cair aqui na página do portal. Né? Antes da gente brincar aqui no portal, eu quero mostrar para vocês esse outro site aqui, que é o Microsoft Azure Sponsorships.com. Este site aqui, o que ele mostra para a gente? Ele mostra quantos créditos você ainda tem. Tá? Então, lembrando que a sua conta estudante ela tem $100 de crédito. Mas se você quiser saber o quanto de crédito você ainda tem e alguns detalhes de uso, você tem este site aqui. Eu vou deixar o link na descrição também. Então, aqui no link Check Your Balance, você consegue
visualizar o quanto você tem de crédito. Então está confirmado aqui, ó, eu estou com $100 de crédito e uma subscrição ativa, ou seja, uma assinatura, né, do Azure ativa, que está no meu e-mail do Centro Paula Souza. Okay? Se eu mudar aqui para uso, aí ele vai ver que dentro dessa subscrição aqui, ó, se eu acionar o link, eu consigo ver que eu estou com custo zero, né? Tanto do meu recurso, aquele servidor F1 lá, não me está custando nada, e a transferência também está zero. Tá? Na verdade, isso aqui é de outro exemplo, né? do exemplo que eu criei para fazer um material textual para vocês, mas percebam que eu ainda não estou com custo nenhum. E esse que a gente vai fazer hoje, na maneira que a gente vai fazer hoje, também não vai te dar custo nenhum. Você consegue sempre conferir os seus créditos aqui. E aqui o tempo que você tem para expiração. Tá? No meu caso aqui, a expiração ainda é 360 dias, porque eu acabei de criar essa conta. Se você for estudante, você consegue renovar enquanto você for estudante. Okay? Quando você deixar de ter o vínculo com a instituição, aí você vai perder o seu acesso aqui. Tá? Bom, então agora, né, logado com o nosso e-mail institucional, usando a nossa, já tendo feito aqui também o nosso cadastro na subscrição do Azure, né, de estudante, agora a gente tem aqui o portal. É aqui no portal que a gente consegue gerenciar todas as nossas infraestruturas de computação, armazenamento, segurança e tudo que o Azure disponibilita para a gente na nuvem. Tá? Então aqui a gente consegue ver todos os serviços que ele tem, desde criar uma máquina virtual e uma rede virtual até rodar serviço de inteligência artificial. Tudo isso você tem aqui no Azure. Tá? Okay? Então a gente viu que a gente vai usar aquele serviço chamado serviços de aplicativos. Né? Então, o que a gente faz? A gente vem aqui no procurar recursos, faz a mesma coisa que a gente fez lá na calculadora. Né? Procura por serviços de aplicativos. Aí você vai achar ele aqui, ó, serviços de aplicativos. E aqui você vai ter uma lista de todos os serviços de aplicativos que você tem ativos. Tá? No caso, eu tenho um aqui, ok? Que está também dentro da minha assinatura Azure para estudantes. Professores também têm a mesma assinatura. E também está no gratuito e está em execução. Então a gente vai criar algo parecido. Né? Então a gente vai vir aqui em adicionar. Okay. Ele vai carregar. E aqui eu estou criando, né, uma instância desse serviço. Então aqui a gente vai fazer toda a configuração. Primeira coisa que a gente tem que dizer, qual é a assinatura que a gente vai usar. Pode ser que você tenha mais de uma pessoal, uma da instituição, outra da empresa, enfim. Você vai escolher em qual assinatura que isso vai ser cobrado. Então usem sempre essa Azure para estudantes. E aqui você vai ter que indicar qual é o grupo de recursos, né, no qual essa aplicação faz parte. Então, o grupo de recursos é um conceito do Azure que permite que a gente agrupe coisas que fazem parte do mesmo projeto ou da mesma... enfim, que tem o mesmo ciclo de vida, no sentido de que quando você não quiser um, você também não vai querer mais o outro. Então ele vai permitir que você, dando um nome de grupo de recurso para ele, quando você excluir esse grupo de recurso, ele tira tudo que tiver vinculado com ele. E aí é mais fácil de você tirar as cobranças. Tá? Então eu recomendo para cada projeto novo que vocês criarem um grupo de recursos aqui. Tá? Então você pode vir aqui em criar novo e dar um nome. Tá? Você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar grupo recurso e vou colocar um nome que me lembre desse cara aqui, ó, ETEC Lista Cursos. Okay? Vou colocar esse cara lá. Grupo Recurso, ETEC Lista Cursos, vou colocar um Ezinho maiúsculo aqui. Ele me confirma que o nome do recurso do que eu fiz aqui está ok. E pode ficar minúsculo assim. Grupo Recurso, tananana, ok.
Então agora eu tenho um nome de grupo recurso. Quando eu não quiser mais, é só excluir esse grupo, que ele exclui tudo que for criado aqui agora. Tá? Isso aqui é bacana para excluir de uma maneira rápida. Aí eu tenho que ter um nome para o meu aplicativo. Tá? Isso aqui vai estar embaixo de azurewebsites.net. Então o seu endereço vai ficar o nome que você colocar aqui, .azurewebsites.net. Tá? Para que você possa colocar o seu próprio domínio, você vai precisar registrar um domínio fora e trazer ele para dentro aqui do Azure, fazer a configuração dele aqui no Azure. Tá? E aí pode ser que você tenha custos diferentes, você não possa fazer isso na camada gratuita. Tá? Então, por enquanto, a gente só vai usar azurewebsites.net. Tá? Então eu vou usar aquele mesmo nome lá do nosso repositório do GitHub e o nosso site vai ficar eteclistacursos.azurewebsites.net. Tá? Então ele te dá esse endereço aqui gratuitamente, podendo usar à vontade aqui. Tá? E com a vantagem que assim, né, usando este endereço, você não precisa pagar por um certificado para poder ter HTTPS, porque ele já está incluído aqui no serviço. Tá? Então a gente pode usar HTTPS tranquilamente em azurewebsites.net. Tá? Isso é uma vantagem que é também custo a menos. Então, ele vai perguntar aqui como que você quer publicar isso aqui, né? Se você vai entregar um container ou se você vai entregar código. Tá? A gente vai entregar código. Isso quer dizer que de alguma maneira ele vai ter que fazer uma sequência para poder compilar e executar. Né? Ele precisa saber o que ele vai fazer. Então, eu estou dizendo que eu vou entregar um código e ele está me perguntando aonde que roda esse código ou como esse código roda. Tá? Então ele tem aqui diversas opções, desde um código Python, PHP, Node, ASP.NET, com os frameworks 4 ou com framework 5, e o que a gente vai usar aqui, que é o .NET Core 3, que a gente vem usando no curso aí desde o início. Tá? Então, este aqui é o runtime que ele precisa ter na máquina. Né? Então, ele precisa necessariamente saber rodar aplicações desse tipo, porque é isso que você vai entregar no seu código. É isso que você está dizendo para ele. Depois, ele te pergunta o sistema operacional. A gente tinha simulado lá com Windows, né? Ok? Você também poderia usar Linux, porém o Linux não vai te dar uma camada gratuita. Tá? Então vamos usar o Windows aqui para poder ter essa camada gratuita. Então a gente mantém aqui no Windows. A região, a gente tinha visto lá oeste dos Estados Unidos, né? Então seria West, US, okay? Oeste dos Estados Unidos. E agora, né, o que ele pede para a gente aqui é somente qual é o plano. Né? Então, se a gente olhar aqui dentro de West US, ele permite que a gente selecione o F1. F1 é aquele plano que a gente tinha, exatamente ele que a gente tinha estimado aqui. Né? Então, é exatamente o F1 que eu quero. E eu vou ter ele como gratuito. Agora perceba que esse F1 aqui é o F1 que eu já criei em outro exemplo. Né? Eu não quero o mesmo do outro exemplo, eu quero usar um novo. Ele imaginou usar o mesmo aqui, mas não, eu quero um novo. Você não vai ter nenhum aqui, você vai ter que vir em novo aqui. Né? E aí você vai dar um nome para esse cara aqui. Tá? Pode ser que ele já deixe isso aqui como padrão para você, tá? Se ele não deixar, você pode usar o nome que você quiser aqui. Eu vou chamar isso aqui de plano serviço TechAB lista cursos, ok? Isso aqui é o nome do recurso que ele vai criar lá dentro para a gente, tá? Ajuda depois a gente identificar, porque ele vai criar várias coisas aqui nessa telinha. O importante é que eu tenho aqui o gratuito F1, posso alterar o tamanho se eu quiser, tá? Então ele vai ter aqui diversas outras opções, né? Para desenvolvimento, para produção e até isolado. Isso a gente são as mesmas coisas que a gente chegou a simular aqui
a gente não quer, a gente quer esse F1 para desenvolvimento mesmo. Tá? Feito isso, eu vou clicar em revisar e criar. O que ele está fazendo? Ele está gerando um script para a configuração do nosso ambiente. Eu reviso aqui se está tudo certo. Tá? Então, o SQS, o SKU é gratuito, enfim, tudo certo. E aí eu clico em criar. Quando eu clicar em criar, ele vai inicializar todo o procedimento de implantação. Isso vai demorar um pouquinho. Ele te avisa que está em andamento, eu não cliquei em nada, tá? Ele está executando o procedimento. Então, o que ele está fazendo? Ele está criando uma máquina virtual, ele está criando uma rede virtual, ele está configurando o firewall, ele está fazendo configuração do ambiente para o .NET Core, ele está criando um subdomínio dentro do DNS, lá dentro do Azure Websites.net. Então, ele está fazendo toda essa configuração para a gente. Tá? Tudo isso aqui está scriptado. Ele faz isso aqui automaticamente, a gente só tem que aguardar. Tá? Então, daqui a pouquinho isso aqui vai estar pronto. Ele já nos avisou aqui uma notificação que está bem sucedida. E a gente pode clicar aqui em ir para o recurso, ou aqui embaixo em ir para o recurso, ou se você estiver voltando em outro momento, né, você sempre pode vir aqui em todos os recursos e achar aqui o seu serviço de aplicativo. É esse cara aqui que a gente quer, serviço de aplicativo e o nome que a gente criou. Então vamos para ele lá. Agora eu estou na tela do meu recurso, tá? Aqui tem diversas informações interessantes, tá? Entre elas o nosso URL. Tá? Então esse aqui é o URL final que vai ficar, então percebam que ele tem HTTPS, ok? E é aqui que vai ficar hospedado. Tá? Só que o que vai ficar hospedado aqui? Não tem nada ainda, né? Eu só criei um servidor que responde esse endereço, mas eu não tenho nada lá dentro. Tá? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso configurar o meu Azure, tá? Para que ele faça a leitura desse código-fonte aqui do GitHub, tá? E a publicação, né, dessa aplicação lá. O GitHub, ele tem um recurso aqui chamado Actions, que serve justamente para isso. Tá? Perceba que eu não tenho nada configurado aqui. Tá? Ele só me avisa, ó, comece a usar o GitHub Actions. E o que esse GitHub Actions faz? Ele gera scripts assim que alguma coisa acontecer dentro do seu repositório. Tá? Então, na verdade, o que eu quero nas Actions aqui? Que toda vez que eu fizer um commit aqui no meu branch principal, que no caso aqui é main, né, no meu branch default, pode ser que seja master, pode ser que seja main, aí vai depender de quando foi que você criou esse repositório. É o GitHub que põe automático para a gente esse nome. Eu quero dizer que toda vez que eu fizer um commit nesse repositório e um push, né, aqui para o GitHub, ele start uma ação automaticamente, né, que publique aqui no Azure, ok? Neste endereço aqui. Mas a gente tem aqui uma integração muito boa entre Azure e GitHub, de forma que a gente pode fazer isso aqui tudo pelo próprio Azure, tá? Então a gente vem aqui, ó, dentro do nosso serviço de aplicativos, desço um pouquinho mais, eu tenho a opção, cadê? Vamos achar ela aqui. Onde está? Aqui, ó. Implantação, centro de implantação, tá? Aqui no centro de implantação, ele vai me dar as opções que eu tenho para publicar meu código-fonte dentro desse repositório, tá? Então eu tenho aqui diversas opções, tá? Se eu descer aqui, eu tenho, por exemplo, a opção de usar um Git local na minha máquina. Eu posso usar um repositório que está dentro do Azure, se meu fonte estiver dentro do Azure. Na verdade, funciona exatamente igual ao GitHub, só que é dentro do Azure.
Tá? O Bitbucket é um concorrente do Azure e eu posso ter o meu fonte direto no GitHub. Tá? Percebam que o meu já está marcando aqui como autorizado, né? Porque a primeira vez que você clica nisso aqui, ele vai pedir para você logar no GitHub para autorizar as duas contas. Tá? Autorizem, tá? Não tem nenhum problema. O importante só é que seja o usuário, né, que tenha acesso a esse repositório. Então, a hora que eu clicar aqui, eu estou dizendo, né, aqui no centro de implantação, que o meu código-fonte está no GitHub. Tá? Então, vou clicar aqui e vou dar um continuar. Tá? No GitHub vou dar um continuar. Depois, ele fala aqui, você vai ter que dar autorização para ele usar, ok? E ele te fala assim, ok, dentro do GitHub eu tenho essas várias formas aqui de fazer a sua compilação e execução. A gente vai escolher aqui usar o GitHub Actions, que é aquele serviço que está aqui, ó, no GitHub. Tá? Então eu vou escolher o GitHub Actions, vou clicar em Continue, e agora ele quer que eu configure a minha ação. Né? Então, eu tenho aqui o usuário, né? Depois eu tenho que pegar aqui o repositório. Ele vai mostrar uma lista de todos os repositórios que eu tenho lá, e a gente vai pegar esse cara que a gente quer publicar aqui, que é o ETEC-AB Lista Cursos. Ok? ETEC-AB Lista Cursos. E aí ele vai me dizer qual é o branch que ele tem que ficar ouvindo, né? Ficar escutando. No caso aqui a gente só tem main, vai ser main mesmo, tá? Igualzinho a gente faz no GitHub Pages. Pode ser master ou pode ser main, dependendo do nome que tiver lá no GitHub, tá? E aí a gente já tinha dito, né, que a gente vai rodar .NET Core 3.1, né? Então ele vai fazer, sabendo disso aqui, ele sabe o que ele tem que fazer para essa aplicação rodar. Tá? Então vou dar um continue. O que ele fez aqui? Já está tudo marcadinho, ele já sabe onde está meu código-fonte, tá? Já sabe que ele tem que criar uma action lá do GitHub, tá? E aqui ele tem um script que vai fazer esse procedimento todo. Percebe que, entre outras coisas, ele tem um .NET Build, aqui, ó, que a gente sabe fazer. Tem um .NET Publish, ok? Que vai gerar a versão de produção. E depois ele vai pegar o resultado disso aqui e publicar no nosso ETEC-AB Lista Cursos aqui, no nosso serviço de aplicativo e deixar rodando. Né? Isso aqui é muito legal. Tá? Então vamos finalizar. O que vai acontecer aqui quando finalizar? Percebam que eu venho em Actions aqui. Ó. Eu ainda não tenho nada. Tá? Não tenho nada aqui. Tá? Quando eu finalizar aqui, ele vai fazer essa integração com o GitHub e vai criar uma action lá para a gente. Então, vamos finalizar. Ele está fazendo agora todo o procedimento para configurar o GitHub. Ok? Então, ele já fez, está dizendo que já terminou. Então, vamos lá no GitHub, eu vou atualizar o repositório. Ó, percebam que ele fez um commit aqui, ó, tá vendo? Ó? Nesse commit aqui ele criou os nossos workflows, tá? E agora, se a gente vier aqui em Actions, você vai ver que ele tem uma ação que vai ser executada, né? Que vai fazer um build e um deploy, que é a implantação, né? De uma aplicação lá no serviço de aplicativos do Azure, tá? Isso aqui vai rodar toda vez que eu fizer um commit na minha aplicação. Tá? É óbvio que da primeira vez ele já vai fazer para a gente. Tá? Então, se a gente voltar aqui dentro do nosso repositório, a gente consegue ver se o nosso site já está acessível. Tá? Então, eu tenho o endereço aqui, deixa eu abrir ele numa nova guia e vamos ver se ele já rodou esse procedimento. Tá? Percebam que ele não tem a nossa aplicação ainda. Se a gente voltar aqui no GitHub, você vai ver que esse workflow aqui, ó, está amarelinho girando, ó, porque ele ainda está rodando, ó, está in progress. Quando essa ação aqui terminar,
aí a gente pode acessar novamente o nosso endereço e aí ele já vai ter os arquivos aqui do GitHub para visualizar, tá? Então, demorou 1 minuto e 35. Se eu vier aqui e acessar novamente, a gente já tem a nossa aplicação rodando, tá? Lembrando que se você exibir o código-fonte aqui, a nossa lista, ela não está lá, porém aqui eu tenho uma lista, essa lista foi consumida via back-end, ok? Nessa lista tem os nomes dos cursos e os URLs, ok? De cada uma dos cursos, né? E esse URL vai nos levar para o site da ETEC Adolfo Berezin. Essa é a informação que o nosso serviço nos traz, né? Ok? Então, ó, sempre, né, a gente vier aqui no nosso repositório, a gente pode ver aqui em Actions se o nosso procedimento está ok ou não, tá? E agora, toda vez que eu fizer aqui nesse repositório um commit neste branch aqui, né, fizer um push, toda vez que isso aqui for alterado, né, essa ação aqui, né, vai ser startada novamente, automaticamente, e quando ela terminar, já vai estar disponível para a gente aqui a nossa alteração, tá? Esse processo todo se chama entrega contínua, ou CD, né? Continuous Delivery. Tá? Isso quer dizer o seguinte, né? Dado que eu altero aqui o meu repositório de produção, né? Porque esse main ou master aqui significa o código que está em produção, imediatamente isso vai startar o procedimento todo para que ele seja publicado no quente, né? Então você não tem nenhum toque humano, né, no meio do caminho entre esse cara ser do fonte estar comitado, né, e do repositório receber o seu código-fonte e de especificamente o usuário receber o benefício do seu código-fonte corrigido, né? Isso é muito legal, isso é muito bacana para a gente poder trabalhar. Então, feito isso aqui, tá tudo ok, tá? Então, se a gente voltar aqui no Azure, a gente voltar aqui nos nossos recursos, é este recurso aqui que está rolando, tá? Percebam que ele criou aqui, né, esse plano de serviço, então tem vários caras aqui separados. Se eu quiser excluir, eu tenho que saber o que eu posso excluir e o que eu não posso excluir aqui, então pode ser que fique complicado. Se eu quiser excluir todo mundo de uma vez, a melhor maneira de fazer isso é vir aqui em grupo de recursos, tá aqui, ó, grupos de recursos, e aí sim, ó, aí eu vou ter um nome certinho para cada projeto que eu fiz. Ó. Então, como eu criei todo mundo dentro desse grupo, se eu clicar aqui ou melhor, se eu entrar nele, né, e aqui dentro eu colocar em excluir o grupo de recursos, tudo que faz parte desse projeto aqui, né, desse mesmo grupo de recursos, vai ser excluído e ele vai parar de fazer a cobrança, né? Ele vai parar de servir, obviamente, mas também vai parar a cobrança. Então é legal quando você fizer um teste, né? Fiz um teste, aprendi, legal, é isso. Você não vai usar mais, vai lá e exclui o grupo de recursos para você não ter, não correr o risco de ter créditos, né? Se você tiver algum serviço aqui cobrado, né? Para excluir créditos dos seus $100 que você tem direito. Tá? E obviamente se você tiver com uma conta que não é de estudante, se tiver com cartão de crédito cadastrado, assim que acabar os seus $100, ele vai começar a fazer cobrança no seu cartão de crédito. Então excluam os grupos de recursos que vocês não precisam, pelos quais vocês não querem pagar, seja com crédito ou seja efetivamente com dinheiro, dependendo da sua situação, tá? Aqui você tem uma opção de análise de custo, tá? Então você consegue ter algumas informações aqui de quanto está custando essa sua infraestrutura, né? Esse grupo de recursos inteiro aqui. Tá? O Azure tem bastante coisas bem interessantes aqui para a gente explorar, né? Como a gente acabou de criar, ele não tem uma previsão aqui, você também não tem tráfego suficiente, né? Mas você pode usar isso aqui conforme o seu site for ganhando corpo, né? For ganhando acessos, isso aqui vai te dar bastante informação também para lidar com ele, tá?
Então é isso, pessoal. Aqui a gente teve uma boa noção de como fazer isso aqui, de como criar recursos, implantar, né, o seu recurso na nuvem do Azure, e também sobre como excluí-lo depois quando você não quiser mais, tá? Então fique o aviso, o cuidado, tá? Você tem uma certa quantidade de crédito, mas ele não é infinito, você não pode sair criando qualquer recurso. Use sempre a calculadora para ver se esse recurso é gratuito ou não, procurem usar os recursos gratuitos. Possivelmente algumas coisas você não vai conseguir fazer sem pagar, mas procurem opções que custem menos, tá? Porque ela vai facilitar você a testar mais coisas com a sua conta de estudante ou com a sua conta gratuita. Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.